Então agora, nessa aula, nós vamos falar sobre um dos temas que gera mais conflito nas empresas. O tema é comunicação. Bom, para falar de comunicação, eu vou precisar incrementar uma palavra-chave que é a palavra assertividade, ou seja, comunicação com assertividade ou comunicação assertiva, que nada mais é do que uma habilidade interna. Lembra que eu falei lá na introdução que nós iríamos conversar sobre competência comportamental? Então, muito bem, comunicação assertiva é uma competência comportamental que nós precisamos desenvolver em nós mesmos e que vai impactar positivamente tanto as nossas relações como também a nossa imagem profissional. Comunicação assertiva é a capacidade que nós temos de nos fazermos entender de forma clara, de forma transparente, de forma verdadeira. É quando eu consigo dizer sim e dizer não sem culpa, conforme você pode ver até aí no seu slide. Então, comunicação assertiva passa pelo autoconhecimento. Na medida que eu me conheço, lembra lá das esferas, que eu tenho meu autoconceito bem definido, minha autoestima e minha autoimagem, eu tendo a estabelecer uma comunicação mais assertiva, porque eu já sei, eu já me aproprio de quem eu sou, eu sei o que é importante para mim, logo eu vou conseguir colocar isso para as pessoas, me posicionar de uma forma profissional com muito mais segurança. E para ser assertivo, a gente tem que tomar muito cuidado, além do que a gente fala, né, as palavras que nós utilizamos, mas principalmente a forma como a gente fala e o momento que é falado. Então, nas organizações, aí no seu ambiente de trabalho, antes de dar aquele recado, antes de dar aquela ideia, antes de se posicionar da forma como você acredita e sabe que precisa se posicionar, analise se é o momento. Analise para quem que você vai falar e a forma como você vai se colocar. Quando eu falo o para quem, aí vão 4 dicas de perfis comportamentais, né, para você poder distinguir assim, rapidamente como que você pode falar de uma forma mais impactante para cada perfil. Então, quando nós falamos em perfil comportamental, a gente pode dividir em 4 tipos. Seria o tipo dominante, o influente, o afável e o detalhista, que você pode até eventualmente lembrar de outras palavras. O mais importante não é a palavra aqui, o mais importante é você entender o conceito. Então vamos lá. Quando eu tiver que me comunicar, quando eu tiver que dar uma ideia no meu ambiente de trabalho, quando eu tiver que me posicionar frente àquilo que eu gosto, que eu acho certo, ou aquilo que eu não gosto, não acho certo, eu preciso então entender qual é o meu perfil, primeiramente, quem eu sou, e aqui eu vou te dar algumas dicas, e para quem eu vou falar. Então, o perfil dominante é aquela pessoa que fala pouco. Ela vai direto ao ponto. Ela tende a falar rápido, ela tem um raciocínio acelerado. E ela é muito ou muita, né? Aqui não é uma questão de gênero, é uma pessoa focada em resultados. Então, se você é um perfil, se você gosta de conversar, de explicar tudo nos mínimos detalhes, de explicar você faz uma viagem e aí você gosta de contar desde que como foi o momento que você pegou a mala, até quando você embarcou no avião, quando você chegou na cidade, teve que voltar. O perfil dominante, quando faltar nos primeiros 30 segundos da conversa, e quando ainda faltar muita coisa para você contar, ele já vai estar olhando o relógio, impaciente, balançando os pés, balançando as mãos, olhando para você e falando assim, tá ok, termina, e aí? Então, quando você tiver que falar com esse perfil, vá direto ao ponto. Geralmente, isso tudo que eu estou colocando aqui são tendências, mas geralmente a gente encontra esse perfil dominante em cargos de diretoria, CEOs, gestores. Então, é fundamental que você observe e identifique se essa pessoa a qual você vai se comunicar tem ou não um perfil dominante. Todos nós, na verdade, temos os 4 perfis, tá? Que eu vou falar aqui, mas um sempre vai prevalecer.
um sempre vai falar mais alto e que pode oscilar de acordo com a fase da nossa vida. Vamos para o próximo perfil, que é o perfil influente. A pessoa influente, como é que ela se comunica? Ela adora falar de sentimentos, ela adora falar de emoções. É uma pessoa que geralmente, vamos pegar o exemplo da viagem, ela vai viajar, ela volta, ela traz a lembrancinha para as pessoas que ela gosta, ela quer contar todos os detalhes da viagem, né? É aquele perfil mais amigável, né? E geralmente o influente, como ele quer falar, como ele é muito detalhista, quer contar e é muito expansivo, às vezes pode gerar algum conflito se ele tiver uma reunião, por exemplo, com o perfil dominante. Porque o dominante quer ir direto ao ponto, quer saber qual é o resultado que aquilo vai trazer, o que você quer com aquilo, e o influente ele quer falar. Ele quer falar, ele quer falar. Então esse é um outro perfil também para ser observado. Considerando que comunicação assertiva não é o que eu falo, é o que o outro entende daquilo que eu falo. Esse é o maior desafio e por isso a causa dos conflitos, porque eu imagino que o outro vai ter o mesmo perfil que eu. Se eu gosto de todos os mínimos detalhes, eu quero falar tudo nos mínimos detalhes com o outro e não é assim que funciona em se tratando de comunicação assertiva. Vamos ao terceiro perfil, que é o perfil afável, é aquela pessoa harmoniosa, é aquela pessoa que fala pausadamente, que gosta de tudo muito tranquilo, até muitas vezes até o jeito dela de andar, dela ou dele, reforçando, não é uma questão de gênero, muitas vezes a forma de caminhar é uma forma serena. Essa pessoa, ela tende a falar de forma tranquila, em tom baixo. Essa pessoa, ela fala baixo, ela não gosta de ser exposta, de trabalhar, de repente, num ambiente onde tenha muita interferência, muito barulho, ou onde ela tenha que se expor o tempo todo, ela ou ele, enfim. Então, esse é o perfil harmonioso. Se você tiver uma reunião ou tiver um colega de trabalho que você identifica que tenha esse perfil, convide essa pessoa, se for o caso, vai tomar um café, se você tiver que conversar com ele ou com ela, vai tomar um café fora, um ambiente mais tranquilo, que não tenha muita circulação de pessoas, fale devagar e fale pausadamente, né? Devagar em tom baixo. E para concluir, vamos falar do perfil detalhista. Esse perfil é uma pessoa que, quando ela vai estabelecer uma comunicação, ela gosta de falar tudo com detalhes. Ela quer saber começo, meio e fim em detalhes. É um perfil que também gosta de previsibilidade e segurança nas informações e nas situações. Então, se você eventualmente tiver que atrasar um projeto, um relatório que seja, e essa pessoa a quem você for entregar, quem tiver que entregar esse projeto, esse relatório, seja um perfil detalhista, provavelmente ele vai se incomodar bastante se você avisá-lo em cima do prazo, né? Em cima da hora, com menos antecedência, isso que eu quero dizer. Então, quanto mais você puder passar para um perfil metódico, detalhista, previsibilidade, informações e segurança, menor tende a ser o conflito, possíveis conflitos na comunicação. Então, o detalhista, reforçando, é aquela pessoa em que você vai precisar conversar com ela com uma riqueza de detalhes e é uma pessoa que gosta de segurança e previsibilidade e tem muita resistência a desafios, diferente do perfil dominante, que adora um desafio, e do perfil influente, que também, se você der um desafio para ele, ele vai fazer acontecer. O perfil afável e esse perfil detalhista, como eu disse, tem outras palavras que a gente pode denominar, mas aqui o importante é entender o conceito, são perfis que gostam mais da previsibilidade. Esse é o conteúdo da aula 2, te encontro até já na aula 3.